No início da década de 1960, o Concílio Vaticano II suscitou uma cisão ideológica da Igreja no Brasil, em uma corrente mais à esquerda e outra mais à direita. Nesse período, a hierarquia da Igreja cria a Ação Católica, um movimento para formar leigos dentro da missão da Igreja da época. A Ação Católica contava então com várias organizações destinadas aos mais jovens, entre elas a Juventude Agrária Católica, JAC. O crescente envolvimento dos movimentos estudantis na discussão dos problemas nacionais e das chamadas reformas de base, tais como a reforma agrária, acabou por engendrar a criação de uma organização política desvinculada da Igreja. A juventude camponesa, então, cansada da opressão e motivada pela teologia da libertação, decide se organizar e cria assim, no início dos anos 80, a Pastoral da Juventude Rural, PJR, para celebrar a vida, as lutas, os sonhos em comum da juventude da roça, que pautam o campo como espaço de vida e resistência. Os jovens do meio rural já costumavam se reunir em grupos. E com o início da democratização no Brasil nos anos 80, a discussão dos jovens levou eles a perceber de que a sua especificidade não era respondida pela Igreja. Por isso, casualmente, em 2 lugares do Brasil, em 2 regiões, uma no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e a outra em Pernambuco, no Nordeste, começou uma discussão sobre a necessidade de organizar uma pastoral que respondesse a essa especificidade dos jovens que estão na roça. No Rio Grande do Sul, em 1983, surgiu a Pastoral da Juventude do Meio Rural e, no Nordeste, a Pastoral da Juventude do Meio Popular Rural. Ambas caminharam na luta pela defesa da juventude, da evangelização, e em 1987 elas acabaram se encontrando e se unificando, dando assim consistência ao que hoje é a Pastoral da Juventude Rural, que atua em 20 estados do nosso país. Então, no Brasil nós temos 50 milhões de jovens e desses 8 milhões são jovens camponeses, jovens rurais que vivem em todos os recantos do nosso Brasil. Sendo que desses 8 milhões, 4 milhões vivem no Nordeste do Brasil. Por isso a PJR também optou e tem o território solo sagrado do Nordeste como espaço de missão permanente da PJR do Brasil. Também, nesses últimos dados do governo, 16 milhões de pessoas estão na linha da miséria. Desses 16 milhões, 7 milhões e 800 mil são da roça e destes, 2 milhões e 800 mil são jovens rurais. E esses que vivem abaixo de R$70 por mês, 1 milhão e 600 mil vivem no Nordeste do Brasil. A juventude rural brasileira tem alguns problemas centrais. O primeiro que a PJR trabalha é essa falta de trabalho e renda. Nós não temos na roça formas de produção. Esse sistema capitalista trabalha para expulsar o jovem do campo. Outro problema central é a educação do campo. A educação brasileira ela é pensada para a cidade. Só no Brasil, nos últimos 8 anos, foram fechadas 24 mil escolas rurais. Isso demonstra o total desinteresse da classe dominante, do próprio governo, em manter uma população com uma educação digna e de qualidade. Outro problema central da juventude da roça é a falta de lazer e cultura. Mas num mundo cheio de tecnologia e novidades, o que cativa esses jovens a ficarem no campo? Na verdade, são 3 princípios que regem a pastoral, construído ao longo desse tempo, que é a mística camponesa, a mística popular e a mística cristã. A mística camponesa é essa mística que nos move, essa mística que é enraizada na Mãe Terra, na água, no vento, nas questões da natureza, E a mística cristã é essa mística que é inspirada naquele jovem camponês de Nazaré, que é o próprio Jesus Cristo. E a mística popular é a mística que move o povo,
que move a luta social, as causas na qual a PJR luta no Brasil inteiro e em todos os estados. Bom, nós da Pastoral da Juventude Rural estamos tentando trabalhar um pouco a cultura do jovem aqui no Espírito Santo, que está sendo um pouco esquecida, e que é importante a gente não esquecer essa cultura camponesa, né? Que é a cara do jovem, né? Que é o rosto das famílias da nossa região. Trabalhar também a questão de formação técnica para a juventude, né? Formação para poder dar orientação, para poder estar construindo uma agricultura, uma vida na roça mais sustentável, mais saudável, e também na questão dos grupos de produção e resistência, que são os grupos que trabalham buscando já ações mais concretas no campo, né? De construir uma agricultura mais alternativa, uma vida melhor para a juventude na roça. Hoje, com o conhecimento que eu tenho através da agroecologia, que é uma ferramenta, através dos sistemas de manejo com os produtos orgânicos, que esse conhecimento eu adquiri através da PJR, eu mudei meu sistema de produção. Eu posso considerar que a minha vida hoje mudou por completo. Bem, a PJR no Espírito Santo iniciou a organização da juventude em 2009, então é um curto período ainda de caminhada, mas nesse curto período já tem feito grandes projetos, tem contribuído muito na organização da juventude, e nós temos juntos caminhado e rezando a vida, celebrando e fazendo luta. E os centros de toda essa organização da PJR, tanto no estado quanto a PJR nacional, são os grupos de base. Então a gente se organiza em a gente considera 3 tipos de grupos de base, que são os grupos das comunidades, que são os grupos da juventude que está na comunidade, que está na base, que se reúne. O outro grupo seria o grupo de produção e resistência, que são os GPRs, que aí já é um grupo mais avançado, que já alcançou um certo nível de organização e que se preocupa mais com a produção. Então esse é um grupo que procura formas mais reais e mais concretas da juventude permanecer no campo. E por último, são os que são chamados os grupos de vivência, que são essas pessoas, esses jovens que não estão na sua comunidade de raiz, às vezes saem por alguns motivos, mas que acabam formando grupos e que compartilham esses momentos juntos. Um exemplo disso, né, somos nós, eu e mais 6 companheiros do Espírito Santo, e constituímos um grupo de vivência porque fazemos um curso de licenciatura em Educação do Campo no Paraná, e lá nós formamos um grupo de vivência, porque nós estamos lá juntos, não estamos na nossa base, mas mesmo assim continuamos junto com a PJR na caminhada. Então, assim, o retrato da juventude aqui da nossa região, ele assim não é dos melhores, mas ainda assim, jovens tentam se organizar, né? E aí eu estou falando da Pastoral da Juventude Rural, e eu como membro, a gente se organiza a fim, então, de começar a pensar diferente, né? Porque o que se tem hoje é para que o jovem saia do campo. Então nós, pensando que o campo também é um espaço de vida, a gente também se organizou na comunidade, estamos montando um grupo para discutir, para debater e para realmente discutir propostas de como meios de como os jovens podem fazer para permanecer no campo. A Pastoral da Juventude Rural nasceu para realizar uma missão motivada pelo Evangelho. Por isso, a sua missão é evangelizar e conscientizar os jovens que estão no campo, para que eles, tomando consciência de sua situação, motivados pela fé, se tornem militantes cristãos e contribuam na transformação da sociedade, permitindo assim que possa ter um projeto de campo e de país que gere vida e dignidade para todas as pessoas.